Em algum momento da sua vida, você já se deparou com os pequenos blocos coloridos que, quando unidos, dão forma a mundos inteiros. Calcula-se que a cada ano, entre 80 e 90 milhões de crianças em todo o mundo recebem uma caixa de Lego para brincar, e mais de 10 milhões de adultos compram uma dessas caixas para si mesmos. Os blocos coloridos são mais do que brinquedos. São ferramentas de imaginação, educação e conexão entre gerações. Mas o que poucos sabem é que por trás do sucesso estrondoso da Lego, existe uma história marcada por superação, inovação e resiliência. Uma pequena empresa familiar, nascida em uma oficina na Dinamarca, que enfrentou incêndios devastadores, crises financeiras e esteve à beira da falência por diversas vezes. Como, então, a Lego conseguiu se transformar na gigante que conhecemos hoje? Você vai descobrir o legado de 3 gerações da família Kirk Christiansen, que criaram e moldaram a Lego para se tornar a maior produtora mundial de materiais de jogo e uma das marcas mais queridas do planeta. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. A história começa na Dinamarca, em pleno campo, no outono de 1915, quando um jovem artesão soube que havia uma oficina de carpintaria à venda na pequena província de Billund. O jovem Olkirk nasceu na Dinamarca rural, onde o dinheiro era escasso e a maioria das pessoas trabalhava por diárias. Na infância, ainda muito cedo, ele aprendeu a cuidar de vacas e ovelhas. O pequeno vilarejo de Billund era um lugar que, no início do século XX, podia ser considerado quase esquecido pelo mundo. Em 1916, havia menos de 100 habitantes espalhados por cerca de 30 construções. Todas casas simples, uma cooperativa de laticínios, uma loja, uma escola, uma igreja evangélica chamada Casa da Missão e um pub que logo perderia sua licença para vender álcool. Não havia luxo, apenas o essencial para sobreviver. Foi nesse cenário humilde que Olkirk conseguiu um empréstimo com a ajuda de seus irmãos e comprou a tão sonhada Casa Branca de um único andar, onde ficava a pequena oficina de carpintaria. Esse foi o primeiro passo para o que se tornaria uma jornada extraordinária. Pouco tempo depois, aos 25 anos, Ol se casou com Hansen Christine Sorensen. Juntos, começaram uma nova vida em meio aos ventos gélidos e aos campos silenciosos de Billund, onde criaram uma família com 4 filhos. No topo das faturas de cobrança do novo comerciante estavam escritas as palavras, abre aspas, trabalhos em madeira e carpintaria Billund, fecha aspas, como Ol chamava a nova empresa. Ol teve sorte no começo de sua jornada como empreendedor. Os fazendeiros de Billund e outros distritos próximos se beneficiaram da neutralidade da Dinamarca durante a Primeira Guerra Mundial, vendendo cereais e carne para países em guerra, além de ganhar algum dinheiro extra produzindo turfa. Em outras palavras, os fazendeiros tinham dinheiro para reparar, reconstruir e expandir seus negócios. Entre 1916 e 1918, havia trabalho suficiente para um jovem e diligente mestre carpinteiro se ocupar. No entanto, pouco tempo depois, surge o primeiro desafio. Quando a guerra terminou, a crise econômica internacional também abalou a Dinamarca. E de repente, os fazendeiros locais perceberam que não era tão fácil investir. De maneira geral, havia pouco dinheiro em circulação, e o normal era o escambo de mercadorias. Mesmo quando se tratava de pequenos trabalhos, como consertar uma janela ou substituir partes de uma porta velha, os camponeses perguntavam a Ol se poderiam pagar em produtos. Ainda na primeira metade da década de 1920, a pequena carpintaria esteve algumas vezes em situação econômica desesperadora. Mas no centro da personalidade de Kirk, que era extremamente religioso, estava sua convicção inabalável em Deus e na sua igreja, o que ajudou o jovem artesão a enfrentar os seus desafios. Olkirk e sua esposa tinham 4 bocas para alimentar. O primeiro, Johannes, veio em 1917. Carl Georg chegou em 1919, depois Godfred nasceu em 1920 e, por último, Gerhard em 1926. Mesmo com muita dificuldade, Ol não esperava que a vida de sua família fosse virada de cabeça para baixo em uma tarde de domingo em abril de 1924. Ele e sua esposa descansavam quando foram surpreendidos por gritos desesperados ao lado de fora. Um incêndio devastador destruiu completamente a oficina de carpintaria.
Descobriu-se depois que os pequenos Carl e Godfred, que mais tarde se tornaria o diretor-geral da Lego, estavam com muito frio e tentaram acender o forno da oficina. Uma brasa escapou e o incêndio começou. Apesar de ninguém ter ficado ferido, ver sua vida repentinamente em ruínas foi um grande choque para Old Kirk. Mas a comunidade local se mobilizou para ajudar sua família. Determinados a se reerguer, Ole convenceu um arquiteto de Fredericia, uma cidade próxima, a projetar uma nova casa junto com uma nova oficina. Do limão se fez limonada. A casa dessa vez foi construída com tijolos sólidos e apresentava um grande salão no térreo para exibir os produtos da carpintaria. Na nova oficina, Ole continuou trabalhando incansavelmente. Apesar das dificuldades financeiras e das incertezas do mercado, ele manteve seu negócio firme. Mas o destino reservava outro grande desafio. This is a story of America in the Depression, how the economic collapse changed our outlook on the world. Peraí, você conseguiu entender o que ele acabou de dizer? Se a resposta for não, isso pode estar te limitando. Falar inglês não é mais um diferencial, é essencial. E se você ainda não está confiante no idioma, o Curioso tem a melhor oportunidade do ano com a Black Friday do Cambly. So, my name is André, I'm the voice and video editor of Curioso Mercado. We are doing a research on Lego Company, and as you can imagine, everything that we found, all the source material is in English, so that's why I'm here. No Cambly, você aprende com tutores nativos que te ajudam a desenvolver o inglês que você precisa, seja para o trabalho, viagens ou até para entender vídeos como este. Por apenas R$ 39,00 por mês, você vai aprender inglês por conversas reais que vão transformar sua relação com o idioma e te ajudar no seu desenvolvimento profissional. Mas atenção, essa é a melhor oferta da história do Cambly e só vai até sexta-feira, que é a própria Black Friday. Então, corre! Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e use o código MERCADOBF24 para garantir seu desconto especial. Entenda o mundo sem barreiras e explore histórias incríveis como as que contamos aqui. Te vejo no Cambly. Com a Grande Depressão de 1929, o mercado para móveis e carpintaria tradicional desabou. Alemanha e Inglaterra, os principais parceiros comerciais da Dinamarca, foram gravemente afetados e o preço de grãos, manteiga e carne despencaram. Muitos fazendeiros e artesãos foram forçados a abandonar suas ferramentas e não demorou muito para que a crise atingisse também a oficina de Old Kirk. Certo dia, em meio ao colapso econômico, Ole descobriu que não poderia mais comprar madeira a crédito. Quando uma fazenda próxima pegou fogo, ele foi chamado para reconstruir o celeiro e a casa. Ole então fez um pedido de madeira ao serralheiro, como de costume. Mas, com tantos artesãos quebrando, o serralheiro hesitou em conceder crédito a Ole, temendo mais um calote. Ele não estava errado. A situação de Old Kirk era extremamente precária. Mas mesmo vivendo uma enorme crise, no início de 1932, Ole permanecia otimista. Em busca de uma alternativa para faturar, ele e 2 aprendizes da oficina começaram a produzir pequenos objetos de madeira que poderiam ser vendidos na temporada de Natal. Escadas, bancos, suportes para árvores de Natal e alguns carrinhos de brinquedo. Produzir esses pequenos brinquedos trazia uma alegria especial para Old Kirk, e o que começou como uma solução temporária, logo se tornaria o grande propósito de sua vida. No início da primavera de 1932, Old Kirk recebeu uma visita inesperada em sua oficina. Um conhecido proprietário da madeireira Olsen veio avaliar o que Ole estava produzindo. Enquanto muitas oficinas estavam fechando, Ole mantinha sua produção de escadas, bancos e brinquedos de madeira. Os visitantes ficaram impressionados, especialmente com os carrinhos coloridos e bem acabados que Ole produzia. Olsen, enxergando potencial, fez um grande pedido, prevendo que brinquedos seriam um sucesso como presentes no próximo Natal. Essa visita e a primeira grande venda fez Old Kirk se convencer definitivamente de apostar na produção de brinquedos de madeira. E para isso, ele passou a correr novos riscos. Ole tomou um novo empréstimo com seus irmãos, mesmo sabendo que levaria anos para quitá-lo. Assim, teve fôlego para comprar matéria-prima e iniciar a produção. Mas essa aposta não seria nada fácil. Naquele mesmo ano, o ioiô virou uma febre mundial e Ole aproveitou a oportunidade para produzir o brinquedo em massa com grande sucesso. Era rápido de fabricar e agradava tanto crianças quanto adultos, trazendo algum alívio em meio à crise econômica.
No entanto, o ano trouxe uma tragédia que marcaria profundamente a vida do artesão. Sua esposa, Kristen, grávida de seu 5º filho, adoeceu gravemente e faleceu em setembro de 1932, aos 40 anos. Esse foi um golpe devastador para a família. Godfred, então com 12 anos, se lembraria para sempre daquele momento. Abre aspas, vi meu pai chorar pela primeira vez. Ele entrou na sala onde eu tocava o órgão e nos contou o que aconteceu. Rezamos juntos antes de buscar meus 2 irmãos. Fecha aspas. Mesmo em meio à dor, Oldkirk seguiu em frente. Sua oficina, agora focada nos brinquedos, estava apenas começando a moldar o futuro do que conhecemos hoje como Lego. Anos mais tarde, perguntaram a Oldkirk, já idoso, como ele conseguiu superar a crise financeira e os desafios pessoais enfrentados entre 1931 e 1933. Ele respondeu com simplicidade, abre aspas, é preciso rezar. Rezar para que cheguem pedidos, rezar para conseguir produzir e rezar para que paguem. Fecha aspas. Apesar da recuperação inicial, a empresa ainda estava profundamente endividada. Yole carregava sozinho a responsabilidade de criar seus 4 filhos com idades entre 6 e 15 anos, enquanto lidava com as dívidas e os credores. Em 1935, buscando renovar a identidade da empresa, Yole decidiu dar-lhe um novo nome. Inspirado pelas grandes marcas que viu em uma feira de brinquedos que participou, ele reuniu seus funcionários e apresentou a ideia. Lego, uma junção das palavras dinamarquesas Leggot, que significam brincar bem. O nome era simples, fácil de pronunciar e refletia perfeitamente a missão da empresa. A mudança deu frutos ou sorte ao negócio. No final daquele ano, a receita da Lego quase dobrou, alcançando 17.200 coroas, e continuou crescendo nos anos seguintes. No entanto, o progresso era limitado pelas dívidas acumuladas, o que chegou a levar a empresa a ser registrada no nome de Sophie Kirk Christensen, a segunda esposa de Yole. A medida foi necessária como estratégia para proteger os bens da família. Ainda assim, os brinquedos de Yole começaram a se destacar. Modelos como o carro Bilan Alto e o famoso pato mecânico conquistaram o público pela qualidade e realismo. 4 anos depois, em 1939, a receita anual já ultrapassava 50.000 coroas, consolidando a pequena fábrica de Billund como uma promessa no mercado de brinquedos. Com o sucesso crescente da Lego no final dos anos 1930, Oldkirk começou a buscar novas maneiras de expandir sua linha de brinquedos. No entanto, o caminho à frente prometia ser tão desafiador quanto o percurso até aquele momento. As dificuldades seriam imensas, mas Ole já havia provado que a resiliência era sua maior aliada. Durante a Segunda Guerra Mundial, os desafios voltaram a se intensificar. A Dinamarca foi ocupada pela Alemanha e as restrições de materiais afetaram drasticamente a produção da Lego. Mesmo assim, Ole e sua equipe encontraram maneiras de manter a sua produção ativa, adaptando-se às limitações e focando em produtos que poderiam ser fabricados com os recursos disponíveis. Entre 1940 e 1945, o faturamento saltou de 74.000 coroas para 357.000 coroas. Foi nesse período que Godfred, o terceiro filho de Ole, começou a desempenhar um papel mais ativo nos negócios. Jovem, mas determinado, ele acompanhava o pai na oficina e absorvia tudo o que observava atentamente. A relação entre Oldkirk e Godfred transformou-se em uma parceria empreendedora e criativa que foi base para o aumento das vendas e o sucesso da Lego durante a década de 1940. Oldkirk concentrava-se na qualidade do produto e nos funcionários, enquanto Godfred assumiu o papel de inventor e designer. Com o fim da guerra, em 1945, um novo horizonte de oportunidades se abriu. Ole, sempre à frente de seu tempo, enxergou potencial em um material que poucos consideravam promissor na época: o plástico. Para ele, esse material representava a chance de transformar o mundo dos brinquedos de maneira nunca antes imaginada. Em 1947, ele tomou uma decisão ousada. Adquiriu a primeira máquina de moldagem por injeção de plástico da Dinamarca. Para muitos, investir em plástico era considerado um desperdício. Os brinquedos de madeira ainda eram vistos como os mais nobres e de maior valor, mas Ole acreditava no potencial do novo material. Não há discussão alguma sobre a origem dos primeiros blocos empilháveis. Godfred e seu pai se inspiraram na empresa britânica Kidd Craft, fundada por Hilary Fisher Page nos anos 30.
Os blocos da KidCraft tinham um sistema de encaixe inovador, mas ainda careciam de estabilidade e funcionalidade, o que dificultava seu uso em construções maiores. Kirk e Godfrey enxergaram um enorme potencial na ideia. Em vez de apenas replicar o modelo, eles buscaram aprimorá-lo, experimentando diferentes formatos e ajustes para garantir um encaixe mais firme e confiável. Em janeiro de 1949, antes da Lego iniciar oficialmente a produção de seus blocos, Godfrey apresentou uma consulta ao órgão responsável por patentes na Dinamarca. Com sua experiência em invenções, ele buscava garantir que o design dos blocos de plásticos, inspirados no modelo da KidCraft, não enfrentaria barreiras legais no país. Embora a KidCraft tivesse protegido sua invenção em outras regiões, a empresa britânica não registrou sua patente na Dinamarca, o que abriu caminho para que a Lego desenvolvesse sua própria versão aprimorada dos blocos. Futuramente, a patente não apenas iria proteger a inovação, mas também consolidava a identidade da Lego como líder em brinquedos de construção. O sistema de encaixe perfeito era simples, mas genial, permitindo infinitas combinações e garantindo que os blocos fossem compatíveis entre si, independentemente da época de fabricação. A partir desse ponto, a Lego não era mais apenas uma fabricante de brinquedos. Era o início do caminho para se tornar uma das marcas mais icônicas de todos os tempos. No outono de 1951, Kirk sofreu um infarto. Embora não tenha sido fatal, o episódio o afastou gradualmente de muitas funções na empresa. Esse momento marcou uma transição importante. A responsabilidade pelos negócios começou a recair cada vez mais sobre os ombros de seu filho, Godfrey. Nos primeiros anos da década de 1950, Godfrey já desempenhava um papel central na gestão da Lego com o apoio de seus irmãos. Foi nesse período que ele percebeu algo crucial. A Lego precisava se concentrar no que realmente a tornaria única. No início da década de 50, a marca produzia aproximadamente 265 diferentes produtos de madeira e plástico. E Godfrey entendeu que somente um deles tinha características que o pudessem fazer único e duradouro: os blocos coloridos. A ideia ia muito além de montar pequenas estruturas com 5 ou 6 peças. Ele imaginou kits com peças únicas, colecionáveis e intercompatíveis, capazes de transformar muitas ideias em realidade, o que ele nomeou de Sistema Lego. Essa percepção foi fundamental para formatar a fórmula comercial da Lego nos anos seguintes. Quanto mais blocos coloridos uma criança pudesse colecionar, mais ela poderia construir. Quanto mais ela construía, mais implorava seus pais novas caixas de peças para sua coleção. E quanto mais peças e caixas eram demandadas, mais a Lego iria faturar. Na segunda metade dos anos 50, o sistema Lego atravessou as fronteiras da Dinamarca e conquistou a Alemanha. O país, em plena reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, encontrou nos blocos coloridos, semelhantes a tijolos pequenos, uma espécie de símbolo da época. Mas é claro que o sucesso na Alemanha foi impulsionado por uma agressiva estratégia de publicidade e vendas, além da qualidade que atendia os altos padrões exigidos pelo mercado alemão. Para você ter uma ideia, em 1958, as vendas na Alemanha superaram as da Dinamarca, consolidando a Lego como uma marca internacional em ascensão. Enquanto isso, a fábrica de Billund continuava a se modernizar. No final da década de 1950, o departamento de plásticos da Lego já contava com mais de 50 máquinas. No entanto, um novo golpe abalaria a família e a empresa. Em 11 de março de 1958, Kirk Christiansen faleceu, encerrando uma trajetória marcada por superação, resiliência e visão. Seu legado, porém, continuaria a crescer. Após a morte de Kirk Christiansen, Godfrey assumiu oficialmente a liderança da Lego. Determinado a honrar o legado do pai, ele concentrou os esforços na expansão internacional da empresa e no aperfeiçoamento do sistema Lego. A década de 1960 seria marcada por avanços significativos. Nos anos 60, a empresa deixou oficialmente para trás a produção de brinquedos de madeira, focando exclusivamente no plástico. Em 1962, o lançamento do Lego Wheel, as primeiras rodas Lego, trouxe novas possibilidades de construção e marcou o início de linhas temáticas como veículos e cidades.
O conceito do Lego Town Plan foi ampliado, permitindo que as crianças construíssem cidades completas com ruas, prédios e veículos. A década também viu o surgimento de novas fronteiras. A entrada no mercado norte-americano, em parceria com a Samsonite, foi um marco, posicionando a Lego como uma marca global. Em 1968, a inauguração do primeiro parque temático Legoland em Billund não apenas celebrou a criatividade infinita dos blocos, mas também solidificou a marca como uma experiência imersiva para toda a família. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Na década de 1970, a Lego enfrentou a concorrência de outras empresas que começaram a explorar a ideia de blocos de construção. Além disso, o crescimento global exigia estratégias logísticas e de marketing mais sofisticadas. Nas décadas seguintes, a Lego se tornou um fenômeno global, mas nem tudo foi fácil. No início dos anos 2000, a empresa enfrentou uma das crises mais graves da sua história. A rápida expansão, combinada com produtos que se afastavam do sistema Lego original, levou a prejuízos significativos. Em 2003, a Lego registrou seu primeiro grande déficit. A crise forçou a empresa a repensar suas operações e voltar às suas raízes. Em 2004, o primeiro CEO fora da família Christensen assumiu o cargo. Ele liderou uma reestruturação que focou em reduzir custos e priorizar os produtos baseados no sistema Lego. Essa reestruturação deu frutos rapidamente. Linhas licenciadas como Lego Star Wars e Lego Harry Potter trouxeram apelo popular, enquanto coleções como a Lego Architecture e Lego Technic conquistaram um público adulto. A criação de videogames como Lego Batman e Lego Marvel Super Heroes ajudou a capturar a atenção de uma geração digital. Em 2022, a Lego reportou um crescimento de 17% na receita, alcançando 64,6 bilhões de coroas dinamarquesas, aproximadamente 9,2 bilhões de dólares. A empresa também expandiu sua força de trabalho, empregando mais de 25 mil funcionários em 2023. Com mais de um século de história, a Lego superou incêndios, crises econômicas, concorrência feroz e até risco de falência. De uma pequena oficina dinamarquesa a uma gigante global. A trajetória dessa empresa é marcada por inovação, mas principalmente resiliência. Cada crise parecia um ponto final. Mas a Lego provou que os finais podem apenas ser recomeços. A destruição da oficina de 1924 trouxe a modernização. A Grande Depressão levou à reinvenção com os brinquedos de madeira, o incêndio de 1960 consolidou o foco no plástico e a crise financeira dos anos 2000 resgatou a essência do sistema Lego. E se você não sabia dessa história, agora ao se deparar com uma peça colorida de Lego, lembre-se que ela carrega um pedaço da essência dessa marca, a superação. Se você quer conhecer outra história parecida com a Lego, assista nosso vídeo sobre a Tramontina. Mas, se tiver mais a fim de entender um fenômeno recente do varejo brasileiro, você pode clicar no nosso vídeo sobre atacarejos. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.